Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Eu sou Eduardo Rogério e quero hoje trazer para você, aqui no Diário de Bordo, a travessia do Mar Vermelho. Parou? Não sai daí não. Eu quero falar da travessia do Mar Vermelho de um jeito que talvez nunca ninguém tenha falado com você. Então não sai desse vídeo, fica aí. Vamos conversar um pouquinho sobre a travessia do Mar Vermelho. Você vai se surpreender. Não sai daí não, é depois da vinheta. Pois bem, bora lá então. A travessia do Mar Vermelho está escrito na Bíblia, essa história fantástica da abertura do mar para o povo de Israel passar, é no livro de Êxodo, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 15, a travessia do Mar Vermelho. Bom, eu quero te trazer alguns detalhes dessa travessia, que é muito pregada por aí, é muito falada, e praticamente todos conhecem essa passagem, né? Que o povo hebreu, o povo israelita vinha saindo da escravidão lá do Egito, e chegaram num certo momento dessa caminhada que eles se depararam com o mar e começaram a murmurar: Moisés, você trouxe a gente aqui todo esse tempo, a gente andando para morrer aqui, Moisés, e tal. E foi quando Deus manda Moisés tocar nas águas, e as águas se abriram e o povo passou. Bom, o que eu quero trazer para você neste vídeo? Espero fazer um vídeo curto para não ficar enjoativo. Quantas pessoas eram ali naquela travessia? Bom, naquela travessia, segundo estudos, não é segundo o pastor Eduardo Rogério, haviam 2 milhões de pessoas. É gente pra dedéu. 2 milhões de pessoas. Você já viu 2 milhões de pessoas reunidas? Eu acho que nunca, né? Mas espera aí que a gente vai ter mais detalhes. Saíram lá do Egito, da escravidão, cerca de 3 milhões de pessoas. Isso mesmo. Cerca de 3 milhões de pessoas saíram lá do Egito, saíram da escravidão. Por que 3 milhões? Porque quando os hebreus saíram do Egito após as 10 pragas, etc., etc., é óbvio, eles foram acompanhados de uma multidão de pessoas chamadas pessoas mistas, ou seja, pessoas que não eram da mesma religião, pessoas que não eram hebreus, né, que não eram judeus, digamos assim. Então, aquelas pessoas aproveitaram a oportunidade e disseram: bom, já que eles vão, eu também vou cair fora da escravidão aqui, eu não vou ficar aqui não. E aproveitaram a oportunidade para se misturar lá no meio daquele povo e também dar linha na pipa, né? Dar fuga ali da escravidão. Mas aí eu disse para você agora que cerca de 2 milhões de pessoas estavam na travessia do Mar Vermelho. Muito bem. Então, nós já supomos aqui que se saíram 3 milhões e tinham 2 milhões na travessia, cerca de 1 milhão de pessoas ficaram pelo caminho. Ou morreram, ou voltaram para o Egito, para a escravidão, ou ficaram ao longo do caminho,
tipo, viram algum lugar que acharam bom e resolveram se estabelecer ali e não seguiram viagem com o povo hebreu. Portanto, 1 milhão a menos, que também é um número muito considerável. Correto? Correto. 1 milhão de pessoas, como eu já disse, é gente para dedéu também, né? E então, irmãos, nós precisamos entender outra coisa. Dentro desses 3 milhões ou 2 milhões, haviam mulheres, crianças, soldados. Então, bora lá, ó. Mulheres, crianças, soldados, animais. Eles levaram os seus animais, os seus bens, digamos assim, que se você ler a história, você vai ver que Faraó deu ouro, deu prata, né? As criações que eles tinham lá, eles levaram no caminho também. Então era muita coisa, muita gente, muito utensílio, era muita coisa para eles carregarem, correto? Então, até aí está tudo bem, está tudo certo. Bom, estudos também revelam que essa travessia no Mar Vermelho, quando o mar se abriu, essa travessia deve ter durado cerca de 12 a 24 horas. Isso mesmo, o mar se abre, ficou aberto cerca de 12 a 24 horas para o povo atravessar o Mar Vermelho. Tá? Então, vamos juntando números aí. Segundo estudos também, essa travessia teve uma extensão, porque a gente, quando lê a travessia do Mar Vermelho, a gente acha que foi daqui ali, 200 metros, 300 metros, 500 metros, mas estudos, não sou eu que estou dizendo, estudos revelam, chegou-se a uma conclusão, os estudiosos da Bíblia, que essa extensão que o mar permaneceu aberto era de cerca de 15 a 30 quilômetros. Olha que nós estamos trabalhando com números e não tem números pequenos aqui. Então, eles supõem que essa travessia tenha durado até 24 horas. 2 milhões de pessoas passar por um funil de 15 a 30 quilômetros levou 24 horas de pessoas, animais andando ali, ó. Não foi fácil, correto? Correto. Então, vai guardando aí. Bom, então nós temos números aqui de 3 milhões que saíram, 2 milhões que chegaram, temos aqui um tempo de 12 a 24 horas para essa travessia e temos aqui uma extensão de 15 a 30 quilômetros. Beleza. O que eu quero trazer para você, o que eu quero chamar você para refletir é o seguinte. Irmãos, dentro desses 2 milhões, nós já temos 1 milhão que ficou, que não estava presente na travessia, correto? E por que não estavam presentes na travessia? Como eu já te disse, ou porque cultuavam outros deuses, e eu não citei isso, mas porque resolveram ao longo do caminho se estabelecer em algum local, ou porque morreram. Enfim, o fato é que 1 milhão não chegou lá. Então, você já chegou numa igreja, é aí que eu te chamo para outra reflexão. Você já chegou numa igreja com 500 pessoas? 500 pessoas. Tem igreja com muito mais.
Eu estou dizendo uma igreja, 500 pessoas num culto. Vamos trabalhar com esse número, 500, que é bastante gente. Você vê 500 pessoas num local, é bastante gente. Aí, a reflexão que eu faço é a seguinte: dentro dessas 500 pessoas, você, meu irmão, acredita que todas as 500 estão na mesma fiação? Você acredita que todas as 500 pessoas presentes num culto, presentes numa igreja, numa reunião, seja lá como você queira chamar, estão todas no mesmo nível de crença e de fé? Você sabe que não. Você sabe que no meio de 500, e isso não é julgar, mas é constatar, a gente sabe, a gente olha, a gente vê, isso aí é carne. Isso aí é um bifão. Ah, isso aí, ixi, olha lá, o irmão aqui dentro é desse jeito, mas lá fora não é nada disso. Quantos você conhece assim? Bom, é o que eu falei, não estou aqui para julgar, só quero chamar você a um raciocínio. Então, bora lá voltar para os números. Dito isso, nem todos os 500, é impossível dos 500 estarem na mesma sintonia, né? Na mesma ligação, na mesma fiação. É difícil, irmãos. Tem crente que chegou agora, tem crente que está ali e ainda não está convencido nem convertido. Tem crente de fachada, tem crente que ainda não conheceu Jesus, tem crente que ainda não teve aquele encontro com Jesus. Encontro com Jesus, eu estou dizendo espiritualmente, não estou falando desses encontros por aí não. Enfim, tem gente ali de todos os níveis com relação à fé. É isso que eu estou dizendo, com relação à fé. Não estou falando aqui de nível social, cultural, isso aí não importa agora. E da mesma forma, eu entendo, entre esses 2 milhões que estavam ali junto com Moisés, se você ler o texto, você vai ver que eles murmuraram. Eles murmuraram, aliás, o caminho inteiro. O caminho todo eles vieram murmurando, reclamando, por isso que só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ponto, certo? Eles murmuraram ali. Oh, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, e bebê, porque era melhor ter ficado lá e não sei o quê. Tá. E aí, irmão, a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acredita mesmo? Ou você se agarra em quê para acreditar que no meio desses 2 milhões, todos atravessaram? Baseado em que você acredita eram cerca de 2 milhões que estavam ali? A Bíblia diz, ou a Bíblia não diz, estudos dizem que cerca de 2 milhões cruzaram o Mar Vermelho. Então vamos supor, vamos voltar aos 3 milhões que saíram, vamos supor que 500 mil ficaram ao longo do caminho, como eu já disse. E vamos supor que 500 mil, que é muita gente, na hora não quis ir. Na hora hesitou, na hora teve medo, na hora não quis prosseguir. Faz todo sentido. Irmão, quanta gente desiste no meio do caminho? Quanta gente volta para trás? Quanta gente numa situação em que se exige fé e ação, paralisa. Não, daqui não vou, daqui não saio.
Quanta gente no nosso meio e às vezes até nós. E aí eu falo por mim, não estou julgando ninguém. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas quantas vezes a gente, diante de um milagre, duvida, diante de uma bênção, retrocede, diante de uma promessa, paralisa. Quantos de nós? Irmãos, muitos eu entendo que ali, é como eu estou colocando, esses 2 milhões, dizem os estudos que passaram. Então, se eram 3, como eu disse, vamos supor, quantos não quiseram atravessar? Quantos não acreditaram na promessa? Quantos não acreditaram no milagre que Deus fez ali com a abertura do mar? Quantos preferiram se ajoelhar diante do exército de Faraó e se entregaram para voltar à escravidão? Irmãos, é só você ver o número de afastados que tem nas igrejas, que você vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo. Quanta gente já caminhou conosco, quanta gente já presenciou milagres, quanta gente Deus supriu, Deus enviou alimento, Deus enviou cura, Deus enviou providência, Deus enviou milagre, mas retrocederam, desistiram, voltaram para o Egito, voltaram para trás. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos? O fato é que, diante daquela circunstância, quando o mar se fechou, não havia como resgatar os que ficaram. Até porque os que ficaram escolheram ficar, escolheram não ir, escolheram não acreditar. Portanto, irmãos, nós não podemos viver um conto de carochinha achando que todos os que estão conosco vão atravessar, vão passar, vão, como eu posso dizer, vão acreditar piamente na promessa, na abertura do mar. Quantos retrocederam naquele dia? E o que eu quero trazer para você hoje é o seguinte: procure, você que está assistindo esse vídeo, procure acreditar nas promessas, viver os milagres, procure atravessar. Por mais que você julgue impossível, por mais que você julgue que não vai dar, eu não vou passar aí, mas é nessa hora que Deus está testando a sua fé. Se Deus abriu uma porta, passe por ela. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Passe pela porta. Muitas pessoas paralisam, voltam atrás, param por não acreditar na promessa que existe depois da porta. Muitos retrocederam por não acreditar na promessa que estava depois do mar. Portanto, meu irmão, minha irmã, viva as promessas de Deus para a sua vida. Se Ele te tirou da escravidão, foi para te levar a um lugar melhor. Entendeu? Capisco? Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse pequeno vídeo e que você possa estar raciocinando sobre isso, pensando sobre isso. Nem todos que estão conosco, irmãos, nem todos vão acreditar na abertura do mar. Nem todos.
Nem todos vão entrar, nem todos vão prosseguir. Portanto, não se assuste, não se assuste. Siga você ao encontro da promessa que Deus fez para você. Deus te abençoe e que derrame sobre você muita paz, muita saúde, prosperidade, sabedoria, entendimento, e que essas bênçãos acompanhem todos aqueles por quem você ora, por quem você busca, e que o Senhor derrame sobre toda a sua casa e sobre todos os seus parentes, os de perto e os de longe, todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.